Vamos lá, nossa segunda aula de ginecologia natural. E hoje o tema vai ser o quê? Período pré-menstrual. Muitas vezes conhecido também como TPM, mas você vai entender a diferença entre período pré-menstrual e a famosa TPM. Então, vamos recapitular um pouquinho do que nós vimos na aula passada, né? Sobre ciclicidade feminina. Nas primeiras aulas aqui, a gente vai falar sobre ciclicidade feminina e sobre essa jornada dinâmica. Então, a gente vai, né? Nós já começamos na aula passada a falar sobre os dois primeiros ciclos, que é o período pré-ovulatório e o ovulatório. Então, agora nós vamos falar sobre o período pré-menstrual e depois sobre a menstruação. A gente vai compreender as mudanças físicas e emocionais que acontecem dentro da gente, compreender a energia e a diferença que existe em cada fase, por que que a gente fica de uma determinada maneira em cada um desses períodos. Conectar com a sabedoria do nosso corpo e com a força interior e desejar para vocês assim, sejam bem-vindas à nossa exploração cíclica. Então, o que que é ciclicidade feminina? É o ciclo, a gente entendeu o nosso ciclo menstrual como um ritmo natural. Então, sempre que a gente olha para a natureza, você vai ver que tudo nela é cíclico. Por exemplo, na Lua, você olha que durante um mês existe ali quatro movimentos, né? A lua nova, a lua crescente, a cheia, a minguante. Quando você olha para a estação do ano, você vai ver que tem quatro estações do ano também. Agora, a gente acabou de entrar no outono. Então, o outono tem todas as suas características. Depois nós vamos caminhando para o inverno. E tem o verão, tem a primavera. Então, você vai entendendo que tudo é cíclico. E dentro da gente, nós mulheres, também existe essa ciclicidade, que é o quê? É uma coisa natural. O nosso grande poder está em entender essa ciclicidade e entender esses movimentos e tirar o proveito de cada um deles, né? E aí, o que que acontece, né? A gente vai ver sobre a influência dos hormônios, principalmente ali nessa aula de hoje, o estrogênio e a progesterona. E como que isso influencia na nossa energia, no nosso humor, na nossa disposição. Quando fala sobre ciclicidade feminina, não é apenas sobre menstruação, mas é sobre todo esse ciclo que acontece, essas mudanças que acontecem ali ao longo do mês. Então, é uma dança interna de energia e de expressão, desde que a gente vivencie muito bem isso. Então, se eu vivencio isso, essa energia, essa dança, eu vou tirando proveito de cada uma dessas fases. E o que que acontece no período pré-menstrual? Essa queda do estrogênio e da progesterona quando o corpo percebe, né? Então, ali no período ovulatório, o corpo se preparou para receber o espermatozoide e criar o feto. Então, quando ele percebe, ó, não aconteceu isso, não houve a gravidez. Então, começa a queda hormonal, e aí essa fase a gente vai ficando mais emotiva ou mais nervosa. Cada mulher vai manifestando algum tipo de sintoma, algum tipo de emoção vai aflorando nesse período. É importante também a gente desmistificar que não é uma fase ruim. Ai, né, nossa, é muito ruim ficar no período pré-menstrual. O ruim é quando não vivencio bem os outros ciclos, chega nessa fase eu nego aquilo que aparece para mim. Isso sim é o ruim, mas o período pré-menstrual em si ele traz grandes poderes para nós mulheres. E ele é fundamental para o nosso autoconhecimento. O nosso, é importante a gente olhar também que nesse período aqui o nosso corpo vai começando a esfriar. Por isso a importância de manter os pés quentes, manter o nosso ventre quente, porque essas extremidades elas vão esfriando. Então aqui entra muito aquilo que as avós falavam, né? Não pisa no chão, não fica de roupa molhada. Era para quê? Porque é um período a gente começar a manter o nosso corpo mais aquecido. Então, o período pré-menstrual é conhecido também como arquétipo da feiticeira, que é o quê? É esse arquétipo que olha para essas questões internas. A lua, ele é comparado à lua minguante, que estava ali na lua cheia, né, antes, e essa lua ela começa a minguar a sua luz. Se a gente for olhar as estações do ano, é similar ao que acontece no outono.
Que é o quê? Quando as folhas começam a cair, quando a noite começa a ficar um pouco maior do que o dia, então já vai pedindo, começando a pedir esse recolhimento. Num período, no ciclo menstrual que dura 28 dias, essa fase vai variar ali entre o 22º dia até o último dia antes da menstruação. E os poderes que se desenvolvem nessa fase. Então, se eu vivencio bem o meu período pré-menstrual, o que que eu vou tirar de proveito nessa fase? Inspiração, criatividade, identificar e solucionar problemas. Então, eu vou começar a olhar ali dentro de mim e falar assim: o que eu preciso liberar? O que que eu venho vivenciando nesse ciclo passado ou na minha vida que está na hora de encerrar ciclos? Então, ou está na hora de começar um novo ciclo. Aqui eu vou começar a enxergar as soluções de alguns problemas. Geralmente, essa é a fase mais desafiadora na vida de uma mulher, pois aqui ela apresenta irritabilidade, tensão física, frustração, grande mudança de humor, culpa e raiva. Por que que aparenta tudo isso? Porque a maioria de nós mulheres não pode vivenciar essa fase na sua plenitude. A gente tem que continuar ali, né? Linear, fazendo tudo do mesmo jeito. Nesse período, o nosso corpo está pedindo um pouco mais de recolhimento. A gente vai ver um pouco aqui para frente, nos slides para frente. E a gente quer o quê? Continuar do mesmo jeito que a gente estava ali na fase pré-ovulatória e na fase ovulatória. Então, a gente nega que essa fase vem nos presentear. Então, por isso que causa toda essa irritação, esse cansaço. Eu fico lutando contra o que meu corpo manifesta. É uma excelente fase para introspecção, meditação e para os níveis mais profundos de si. Nessa fase, deixa eu beber uma água aqui. Nessa fase, os sentimentos que estavam escondidos, ou seja, aquilo que a gente nega, as nossas sombras, aquilo que a gente não quer ser, aquilo que a gente quer esconder, isso vem à tona. Muitas vezes a pessoa fala assim: nossa, eu não sou eu nesse período. E geralmente é o período que a gente mostra aquilo que lá no fundo está escondido. Vou dar um exemplo meu. A minha sombra era a raiva. Eu queria ser uma pessoa bem boazinha, porque quando criança, eu era valorizada por ser boazinha, por não teimar, por obedecer. Então, eu sempre criei essa coisa de, eu tenho que ser boazinha para poder pertencer. Então, quando vinha a raiva, eu fazia o quê? Eu escondia essa raiva. O que que acontecia no meu período pré-menstrual? A minha TPM manifestava através da raiva, que era o quê? Aquilo que eu tinha escondido, colocado lá para debaixo do tapete. É um excelente momento para a gente fazer uma limpeza daquilo que não quer mais na nossa vida. E essa limpeza ela pode ser tanto física, de começar a jogar fora, de começar a colocar coisas para doar, quanto também questões emocionais. E depois desse terreno limpo, ou seja, a gente foi ali na nossa horta, limpou o nosso terreno, a gente pode fazer o quê? Começar a plantar ideias e novos projetos. Preste bastante atenção aos insights que surgem nessa época e anote tudo. Vocês vão ver que em diversos lugares ali eu vou falar sobre a escrita terapêutica. Então, é muito importante a gente começar a registrar os insights e o que vai vindo, né? Preste atenção ao que mais te causa irritação. Então, você está ali no seu período pré-menstrual. Surge algo que te irrita muito. Você vai olhar. O que está me irritando? Quem é a pessoa que está me irritando? Então, começa a ficar atenta a isso. Preste atenção ao que mais causa irritação nesse período, pois é um excelente indício do que você deve olhar. Então, assim, eu preciso olhar para essa área atentamente, porque é o que está mais me irritando nesse momento. Se você não prestar atenção aos sentimentos que vão surgir nessa fase, isso tem a tendência a virar uma bola de neve, causando um estrago muito grande. Então, eu vou escondendo, né? Então, eu tinha a raiva ali manifestada em mim. O que que eu vou fazendo? Eu vou escondendo essa raiva, escondendo, negando essa raiva. Imagina, eu não posso sentir raiva. Eu tenho que ser uma pessoa zen, eu tenho que ser uma pessoa assim que nada tira do meu centro.
Eu vou escondendo essa raiva, reprimindo ela. Então, ela vai cada vez crescendo. O que que acontece? Chega um belo dia, essa pessoa explode com uma coisa pequena. Então, às vezes, uma situação boba do dia a dia ali, essa pessoa estoura e fala assim: Nossa, o que aconteceu com fulano? A pessoa tão calma, e de repente a pessoa manifesta isso. Então, é sobre isso, né? Quanto mais eu nego, eu vou escondendo aquilo ali, mas um dia isso é a gota d'água, sabe, no copo que transborda. É isso. E evite tomar decisões importantes nessa fase. Por quê? Porque a gente está mais emocional nessa fase. Então, o que a gente puder deixar para quando a gente estiver mais racional, então eu estou mais introspectiva, eu estou mais imersa em mim mesma. Quando eu devo tomar uma decisão? Depois que eu fiz a limpeza do terreno, nesse período, aí sim eu estou pronta para plantar algo novo ali no meu terreno. Então, essa tomada de decisão deve vir logo em seguida. Esteja consciente assim que surgir os sentimentos. Busque identificar de onde vem isso. Aí aqui eu vou trazer algumas questões sistêmicas. Eu tenho que olhar e falar assim: isso aqui eu estou repetindo um padrão das mulheres da minha família? De onde que vem isso? Isso é realmente meu, de algo que eu vivi esse mês, de algo que eu tenho vivido, por exemplo, no meu trabalho, no meu relacionamento, nas minhas amizades. Então começa a identificar isso. Cuidado com a autossabotagem, com os pensamentos negativos, e com a cobrança interna de querer não aceitar essa frase, querer ser igual você estava na semana passada, na fase passada, e ficar se punindo ali, se auto-sabotando. Crie um espaço seguro para viver essas emoções, pois essa é uma excelente fase de trabalhar as dores do seu inconsciente. Olha que importância isso. Limpar as emoções nocivas, os padrões negativos, os hábitos mentais negativos. Tudo isso aqui que eu acabei de falar vai aparecer no período pré-menstrual. Então, aquela dor que está guardada ali, desde a infância, ela surge de alguma forma. Aquilo que eu engoli um sapo ali, né, durante aquele mês, aquilo vai aflorar novamente. Então, esse período é excelente momento para a gente começar a limpar tudo isso. Mas eu só limpo isso, eu só tenho a possibilidade de limpar isso quando? Quando eu tenho coragem de olhar para essa situação, quando eu tenho coragem de olhar para essa situação e boa noite, seja bem-vinda e quem Giovanna, tudo bem? Seja bem-vinda. É, então, Obrigada. quando que eu consigo melhorar essa questão de quem tem uma TPM muito aflorada, de quem não consegue vivenciar esse período pré-menstrual muito bom? Quando eu tenho coragem de realmente encarar, eu olho para isso e falo assim, nossa, esse é um padrão que vem se repetindo na minha vida há muito e muito tempo. Essa é uma Essa autossabotagem que eu... Oi? Essa é uma autossabotagem que eu venho permitindo na minha jornada há muitos anos, às vezes. Então, a gente precisa de muita coragem de olhar para a nossa sombra e ver o que que a gente quer liberar. Quando você para de negar, quando que eu mudo isso? Qual que é o meu poder de mudar isso? Quando você para de negar e passa a entender o que está acontecendo. Você tem uma excelente oportunidade e o poder de mudar essa realidade. Eu só mudo quando eu tenho coragem de olhar e falar assim, ó, não tá legal. É uma coisa que eu realmente preciso modificar em mim ou nas relações ao meu redor. Só que quando eu olho para tudo isso, o que que acontece é que eu vou ser obrigada a fazer mudanças. Então, muitas vezes a gente fica ali escondendo isso ou fingindo que está tudo bem, para quê? Para evitar que essa mudança aconteça, porque eu sei que eu vou ter que fazer esse movimento. Então, o período pré-menstrual ele vem para fazer isso, sabe? Para balançar realmente a gente. Os pontos fortes dessa fase é o período que eu vou
assim, abusar da escrita terapêutica, aflorar a minha intuição. Então, eu vou aquietar, eu vou olhar que tá vindo à tona, vou ver os insights que tem, vou mudar os meus hábitos que eu estou vendo que está sendo destrutivo para mim. Vou fazer pausas para poder me ouvir, eu vou sair daquela loucura do automático e vou criar um tempo para mim poder me ouvir. Isso aqui é importante. Peça ajuda. A gente está numa geração que a gente parece que é bonito ser Mulher Maravilha, sabe? E toda vez que a gente precisa de pedir ajuda, parece que é uma dor tão profunda, é como se fosse assim, eu não estou dando conta sozinha. Então vem uma autocobrança muito grande aqui. Então é hora de começar a pedir ajuda, de ter humildade, ver que a gente não dá conta de tudo sozinha nessa vida, que a ajuda vai vir do jeito que a outra pessoa consegue, não do jeito que a gente quer. Não se comparar, que é uma das grandes dores do momento. Limpar padrões negativos, bagagens emocionais, comportamentos negativos, pensamentos negativos. Eu vou olhar tudo aquilo que eu preciso limpar, renovar na minha vida e me permitir estar mais vulnerável. Tem um livro que eu gosto muito que é o Poder da Imperfeição. Eu acho que é esse da Brené Brown. Vou até colocar lá no grupo depois. Que ele fala muito sobre o poder da vulnerabilidade. Claro que a gente tem que ver perto de quem a gente pode ser vulnerável. A gente não tem que ser vulnerável para todas as pessoas, para todo mundo que chega, eu vou contar. Não é sobre isso. Mas eu tenho que olhar e falar assim: tem pessoas que eu tenho que me permitir mostrar quem realmente eu sou. Tem pessoas que eu tenho que pedir ajuda e deixar que essa pessoa me ajude. Então a vulnerabilidade vem nesse sentido. Nossa, eu pensei que ia dar para falar tudo hoje sobre o período pré-menstrual, mas não vai dar. Ainda tem os slides pela frente e eu tenho a aula agora do Mulheres que Correm com os Lobos. O que que eu vou fazer? Na próxima aula, eu ia falar sobre menstruação, mas aí eu vou deixar para a gente dar essa continuidade na próxima aula, porque ainda tem alguns slides aqui pela frente, e aí a gente fala na próxima aqui. Deixa eu parar de gravar. Vamos ver.